Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, graça e paz, como vocês estão? Como é que está a sua vida com Deus? Tem orado todo dia? Tem lido a Bíblia todo dia? Não abra mão disso não, viu? Não abra mão disso porque é privilégio, de verdade é privilégio nosso. Hoje a gente está aqui com o 1 Crônicas, no capítulo 10. Eita, que tá andando rápido, não é não? Como é bom a gente poder estudar, né, as Escrituras e se deleitar na Palavra de Deus. É uma bênção que Deus concedeu para a gente e é de verdade, assim, um privilégio a gente entender e saborear, né, esse meio de graça que o Senhor nos deu. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por teu cuidado sobre nossas vidas, por tua agenda conosco, porque é tu que queres se relacionar conosco, é tu que se fazes se encontrar, é tu quem nos atrai até a ti. Tudo vem de ti, meu Senhor, e tudo é para ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por teu Filho Jesus, por aquela obra maravilhosa na cruz, algo que somente Ele poderia fazer e receber um castigo tão grande, de uma forma completamente indigna, pois o que Jesus merece é toda a honra, toda a glória e todo o louvor que as nossas vidas possam dar. Abençoa, Pai, este momento de pastoreio, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estão animados? Vamos louvar a Deus? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei,
exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. E como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que você tem conseguido perceber a Deus na sua vida? Nas coisas da rotina, no que você faz no seu dia a dia, o acordar, o levantar, o trabalhar, o cansar, o deitar, o dormir novamente. Você percebe Deus na condução da sua vida? Busque isso, busque isso. A gente vai orar novamente, mas aí você coloca no chat, né, seus motivos de oração, para que durante a semana nós possamos orar uns pelos outros. Amém? Vamos orar. Oh, meu Deus, eu quero agora te apresentar cada um desses meus irmãos que estão
assistindo esse momento de pastoreio, seja em vídeo, seja em áudio, seja no dia em que ele está sendo publicado, em outro dia, qualquer que seja o horário. Ó, meu Pai, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã. Atrai-os ainda mais para Ti. Assim como orou o rei Davi, renova na vida deles essa alegria da salvação, o brilho no olhar de saber que são chamados como Teu povo. Abençoa, Pai. Se há algum deles, Deus, que está com problemas de saúde, cuida dessa questão. Trata, Pai, isso, dá cura, dá uma cura plena, uma cura breve, se assim te agrada, mas alcança esse meu irmão e faz com que ele se sinta amado por Ti, meu Deus. Se alguém, por outro lado, está desempregado ou com problemas financeiros, traz, Pai, o socorro. Tu és o nosso Deus da provisão. Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus provedor. Aleluia, Pai. Abençoa cada um, meu Deus. Mas, Pai, se os problemas são relacionamentos, Tu és expert em desatar esses nós. Trata o coração de cada uma das pessoas envolvidas nesse litígio, nesse atrito, e traz a cura espiritual para os corações e para os relacionamentos, Pai. Cura esta que só Tu podes dar. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos, aqueles que lideram a igreja, aqueles que servem na Tua casa. Abençoa cada um deles, em toda a Tua igreja espalhada pelo mundo. Abençoa também, meu Deus, esse projeto de construção de um novo templo aqui da Igreja Presbiteriana das Graças em Recife. Coloca, Pai, em nossas vidas um caminho que é reto aos Teus olhos, um caminho que Te agrada, e tira dos nossos corações a vontade de fazer aquilo que é nosso prazer, aquilo que é do nosso agrado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, se conosco. Amém. Vou dar uma pausa aqui, porque foi aqui, viu? Foi o WhatsApp da minha menina que ligaram para ela. Pronto, agora. Amém, meus irmãos. Bênção. Esse é o nosso Deus, que a gente pode confiar. Abra aí sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 10. A gente continua ainda numa primeira parte, né, do livro de Crônicas. Vocês sabem que o livro de Crônicas ele é dividido em duas partes principais. Uma primeira parte que fala aqui de genealogias, uma outra parte que vai tratar mais da história de Davi. E o texto de hoje é mais ou menos essa ponte, né? Assim, terminaram as apresentações de genealogias e está começando a introduzir o momento do reinado de Davi. O prelúdio dessa passagem, dessa narrativa de hoje aqui de 1 Crônicas 10, está lá em 1 Samuel. Então, depois, vejam aí em 1 Samuel, os capítulos 29 e 30, eles dão para a gente um prelúdio, né? uma introdução, uma contextualização a tudo que está acontecendo aqui. Mas eu vou fazer um grande resumo para vocês, tá? Vocês se lembram que enquanto Saul era vivo e Davi já havia sido ungido por Samuel, rei de Israel, Saul começou a perseguir Davi. E ele perseguia para matá-lo. Então, Davi, ele para se esconder de Saul, ele fugiu e foi habitar em meio aos filisteus. E em um dado momento, Davi ele começou a sair em campanhas militares junto com os filisteus. Olha que curioso, né? E o fato é que em uma dessas campanhas, em um desse momento, os príncipes filisteus
reconhecem Davi e não aceitam que Davi participe da campanha. Porque, inclusive, eles até talvez lembraram ali das músicas, das canções que falavam sobre Davi, né? Por exemplo, Saul matou seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares. Então, ele já era alguém conhecido, alguém famoso por suas vitórias militares naquele momento. E então, quando os filisteus saem para essa empreitada, eles deixam Ziclag, que era uma cidade, sozinha, indefesa. Indefesa sozinha no sentido de que não havia soldados ou homens prontos para o combate que ficaram ali para guardar a cidade. Eles foram para uma batalha e deixou tudo para trás ali, mulheres, crianças, animais, etc., né? Seus bens. Bom, o resultado disso é que Ziclag foi conquistada pelos amalequitas. Mas no momento em que os príncipes filisteus eles rejeitam a companhia de Davi, Davi volta justamente para Ziclag. E ao chegar lá, ele encontra, né, a situação da cidade dominada pelos amalequitas. Então Davi combate os amalequitas e conquista Ziclag de volta. Ele livra os cativos que haviam sido feitos pelos amalequitas e envia, ao final, o despojo para os anciãos de Judá, enfim, principalmente ali para sua casa, para sua família. Uma curiosidade é que essa campanha que os filisteus não aceitaram que Davi participasse era justamente uma campanha contra Israel. Então esse é o grande contexto, tá? Vamos agora para o texto para a gente poder entender o que aconteceu. 1 Crônicas 10, versículo 1. Os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos e toda a sua casa. Pequeno parênteses aqui, tá? Saul tinha 4 filhos, 3 morreram aqui nessa situação. E a palavra casa dá uma ideia de todos aqueles que lhes eram próximos. Então, todas as pessoas próximas, os líderes que eram mais próximos de Saul, não todos os líderes de Israel, tá? Mas aqueles que eram mais próximos, seus filhos, praticamente todos morreram aqui nessa campanha dos filisteus. Apenas o general de guerra, que não estava presente. A Bíblia não nos diz por que o general de guerra não estava presente, né, nessa batalha, mas apenas ele e Isbosete, o 4º filho de Saul, não morreram, né, nesse momento. Então, voltando, né, fala, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Versículo 7. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A gente leu aqui a narrativa pelo menos a grande narrativa da morte de Saul, o primeiro rei de Israel. Segundo Davi mesmo chamava, o ungido do Senhor, né?
Saul estava no campo de batalha, os flecheiros o avistaram, atacam, né, Saul, ele fica ali gravemente ferido. E de um jeito ou de outro, Saul entende que a sua morte está próxima, que ele não iria sobreviver àquela última batalha. Então ele chama o seu escudeiro e fala: olha, acaba com a minha vida, termina de me matar. E Saul dá duas razões, dá duas explicações pelas quais ele deseja ser morto pelo seu escudeiro naquele momento. Uma é que ele não queria morrer pela mão de algum pagão, de algum incircunciso. E dois, lá no versículo 4 fala também, né, que ele não queria que escarnecessem dele, talvez assim como fizeram com Sansão, né? Esse pedido de Saul, nesse momento, tem uma curiosidade muito grande, porque em 1 Samuel, capítulo 27, por ali 28, a gente vai ver que já havia juízo do Senhor sobre a vida de Saul para que ele morresse, sim, da forma que ele não queria morrer. Então, Saul estava tentando, de alguma forma, driblar a vontade de Deus, mesmo sabendo que não conseguiria driblar a morte, né? A curiosidade é que a convicção que Saul tinha, né, ou a decisão que ele tomou, não era algo tão claro assim, tão convicto também na cabeça do seu escudeiro. A palavra diz, o texto diz que o escudeiro temia muito, né? Alguns poderiam até falar assim que ele não iria se arremeter contra o ungido do Senhor, como o próprio rei Davi falava, né? Davi, que até aqui ainda não era o rei de fato, né? O rei de direito, né? De fato. Enfim. E o fato é que o escudeiro divergiu e não fez o que o rei mandou. Então o rei pega a espada do escudeiro e se arremete sobre ela. O texto em 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 8 a 10, eles trazem um complemento a esse texto aqui. E o complemento é que Saul não conseguiu se matar usando a espada de seu escudeiro, se jogando, né, se arremessando contra a espada de seu escudeiro. Ou seja, ele não conseguiu o que ele queria. Ele não conseguiu que não seria morto por um pagão, e mais para frente a gente vai ver que ele também não conseguiu não ser escarnecido. O fato é que o pedido de Saul para o seu escudeiro não foi concedido, porque Saul, ele se arremete contra a espada, o escudeiro acha que ele está morto, e suicida também, mas ele ficou agonizando em dor. Saul depois está ali agonizando em dor, e ele vê passar um amalequita. E esse amalequita é quem mata Saul. Saul chama ele, pede, né, para que ele termine com aquela dor, com aquela situação toda. O amalequita mata e vai falar para o Davi, que é a narrativa lá de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 8 e 10. Então, quem foi que matou Saul? Foram as flechas do filisteu e a espada do amalequita. Mãos pagãs, mãos incircuncisas. Saul morreu como Deus queria que ele morresse, não como ele queria morrer. Não foi a vontade de Saul nem na sua morte, foi a vontade de Deus. E não é por uma mera coincidência que Saul morre aí pela mão dos filisteus, né, e desse amalequita. Na verdade, Saul ele está colhendo o que ele mesmo plantou.
ele é morto por mãos de incircuncisos, porque Deus já havia dito que seria assim que ele morreria. Não importa o quanto Saul tentasse mudar o seu destino, ele não conseguiria ser bem-sucedido, porque o empreendimento dele era fazer algo contrário à vontade de Deus. Inclusive nessa última questão de sua vida, que era uma decisão de morte. Nem Saul, nem ninguém é capaz de frustrar a vontade de Deus ou a sua palavra. O que vai dando a parecer, né, é que Saul tentou, nessa morte, desobedecer a Deus em um último ato. Um ato final de rebelião, talvez. Mas o fato é que ele morreu pela mão de incircunciso, e tal qual o primeiro, o segundo desejo de Saul, que seus inimigos não escarneçam dele, também lhe foi negado. Porque, vamos lá, né, recapitulando, Saul é atingido por uma rajada de flechas dos filisteus. Esse negócio vai drenando a vida dele, ele tenta suicidar e não consegue, então ele está ali numa situação, né, de agonia, literalmente, né, de agonia, e algo que com certeza não era uma visão bela ou bonita para ninguém ver. Mas o fato é que o Amalequita mata, e depois que Saul morre, os filisteus pegam o corpo dele e levam de volta lá, né, para a terra deles. A armadura de Saul é retirada, sua cabeça é cortada fora, e eles pegam a armadura de Saul e a cabeça e saem desfilando pelas cidades lá na Filístia, e levaram tudo isso até o templo do deus deles, que era o deus Dagon. Percebam, meus irmãos, que a zombaria não foi só contra Saul, mas a zombaria também foi contra o único e verdadeiro Deus, também foi contra o Senhor. A afronta final a Saul foi que o seu corpo, juntamente com o corpo dos seus filhos, né, que morreram ali naquela batalha, foram fixados no muro de Bet-Sean, de uma forma que as afrontas, que o escárnio que ele sofreu, né, não poderia ter sido pior. A palavra de Deus, meus irmãos, ela se cumpre sempre, sempre. Ela é inerrante, ela é infalível. O propósito de Deus não muda. O que Deus prometeu há de se cumprir. E eu queria parar um pouco agora para que a gente pudesse pensar um pouquinho nas nossas próprias vidas, né? Eu hoje de manhã, durante o meu momento devocional, né, eu estava pensando, rapaz, é impressionante como de fato quem controla a minha vida não sou eu, é Deus. Deus governa toda a história, todo o universo, e nada lhe escapa o controle. As Escrituras Sagradas nos ensinam, né, que não há coisa alguma que seja demasiadamente difícil para Deus. E tudo isso é muito belo, principalmente quando a gente consegue perceber, porque nos traz paz em meio às batalhas da vida, em meio às questões, os embates que estamos vivendo. Mas nós temos certeza de que Deus está conosco. Pegar narrativas como a descrição das vitórias de Josué na entrada da Terra Prometida. Que povo poderia fazer aquilo com suas próprias forças? Que povo poderia fazer aquilo? Povo nenhum. Ou qualquer um, se fosse o povo de Deus.
O fato é que as nossas tentativas de controlar momentos ou de controlar partes, né, das nossas vidas só servem para uma coisa, para nos distanciar de Deus. Ou seja, essas vontades, né, são literalmente caminhos de morte. Mas, por outro lado, graças a Deus que nos permite entender isso, enxergar essas situações e, principalmente, glória ao Espírito Santo de Deus, que nos convence desse pecado, que nos convence da justiça e do juízo divino. E assim a gente pode retornar aos caminhos do Senhor. Voltando ao texto, versículo 8. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, toda a Jades de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos, e os trouxeram a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Meus irmãos, vocês viram, né, que as cabeças e armaduras de Saul e de seus filhos foram despachadas por toda a Filístia, né? Rodaram aquela terra ali, onde foram exibidas nos templos pagãos, nos templos, né, dos deuses daquele povo. E no final foram colocadas diante de suas divindades. Vejam, toda guerra, toda batalha militar, ela era, na essência, uma batalha entre os vários deuses nacionais. Era assim que o povo entendia. E era assim que os filisteus entendiam. Então, a conclusão dessa história, sob uma ótica dos filisteus, é que o seu panteão de deuses derrotou Yahvé, derrotou Jeová, derrotou o Senhor Deus de Israel, o único Deus israelita. Dagon, ele era conhecido como o Deus da colheita e da fertilidade. E ele também figurava com destaque nos conceitos filisteus de morte e vida, né? Porque fertilidade acabava alcançando esse tipo de discussão. Principalmente quando falava de vida após morte, né? E dentro do panteão cananeu, né, daquele rol de deuses que havia ali naqueles povos, Dagon era o pai de Baal, tá? Só para contextualizar aqui, né, vocês conseguirem visualizar um pouco melhor tudo o que estava acontecendo naquele momento. Mas, ironicamente, não tinha como os filisteus saberem, né, que Deus não estava mais com Saul, ele estava agora era com Davi. Na verdade, Saul estava sozinho naquela batalha e basicamente o Senhor apenas usou os filisteus para remover aquele rei ou aquele anti-rei e preparar o caminho para o rei ungido de Deus, para o rei Davi. No entanto, Davi, que é aquele, né, em quem Deus agora estava presente, ele vivia livremente em território filisteu. E até mesmo era protegido e subsidiado
pelos filisteus. Veja assim, Deus tem dessas coisas, né? Parece que ele é meio irônico, né? Que ele tem essa forma de conduzir. Mas é muito impressionante que Deus, ele usa tudo aquilo que o homem levanta contra o próprio Deus, Deus usa a seu próprio favor, ao bem do seu povo. E vocês já pensaram assim, né, sobre esse tempo que Davi vinha vivendo, né, até esse momento? Ou seja, desde que ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, até o momento em que ele efetivamente toma posse como rei de Israel. Vocês sabem quanto tempo ele esperou? Sabem que foi mais de 10 anos, não sabem? Vocês já imaginaram assim, as oportunidades que Davi teve para lutar, ou mesmo para matar Saul? Porque o rei ungido era ele. Mas mesmo assim Davi não fez. Tem um princípio, um ensinamento aqui que é muito importante para a gente. Davi, ele preferia Deus à coroa. Ele preferia o Senhor ao trono. Ele preferia o relacionamento com Deus no secreto, a fama em meio à multidão. Ele prefere adorar a Deus, a ter o seu nome elevado pelos povos. Davi, ele prefere servir a ser servido. E você, meu irmão? Quando você passa por provações, quando você passa por dificuldades, onde é que você pede socorro? A quem você pede ajuda? É a Deus? Quando as coisas parecem que estão demorando muito a serem resolvidas, você continua confiando em Deus, descansando em Deus e fazendo as coisas bem feitas para a glória de Deus? O fato é que grandes pecados, eles começam com coisas bem pequenas, com sentimentos pequenos, que a gente vai dando espaço. E aquele negócio vai crescendo, né, vai germinando, crescendo, florescendo e dando muitos frutos. Frutos que são maus, porque são frutos de morte. E não há nada que substitua uma vida de obediência a Deus. Porque, antes de mais nada, é uma vida de prazer para aqueles que verdadeiramente são chamados filhos de Deus. Você tem prazer em obedecer a Deus? Você tem prazer em ler a Bíblia e conhecer a vontade de Deus? Ou você quer resolver as coisas do seu jeito, conforme aquilo que você acha certo? Você se acha uma pessoa muito prática e não precisa esperar para resolver. E pessoas que pensam desse jeito não deveriam nem ser chamadas de crente. Meu irmão, Deus já venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Descanse nele. Busque a Ele. Conheça a palavra dEle. E viva em obediência a ela. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda com esse ânimo, com esse ímpeto de te buscar, de te adorar, de te desejar, de te querer acima de todas as coisas. Acima do nosso conforto, acima daquilo que a gente valoriza. Que ninguém ocupe em nossas vidas, em nossos corações, o local
que só pertence a Ti. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que acompanharam esse momento de pastoreio. Abençoa nossas vidas. Perdoa, Pai, nossos pecados e nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o último louvor? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém, meus irmãos? Com esse belo louvor, a gente se despede. Até a próxima. Fique na paz. Tchau, tchau.